Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast da Brasil Elege. Eu sou a Gabriele Álvares, jornalista, e hoje nós vamos falar sobre Betim, sobre as cidades do entorno, sobre Minas Gerais e o papel da política em tudo isso, quando a gente fala de mobilidade, quando a gente fala de educação, quando a gente fala também de segurança pública. E para isso eu recebo hoje o Léo Contador, que está em seu 4º mandato como vereador e é o atual presidente da Câmara Municipal de Betim. Léo, seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Gabriela, pelo convite. Fico muito feliz, de estar aqui nesse momento para a gente debater, discutir um pouco das políticas públicas do município de Betim, mas também por todo o Brasil. Léo, para a gente começar a nossa conversa, a gente tem percebido muito nos últimos tempos que a população, as pessoas têm visto que a política não tem se importado tanto com os problemas reais. A gente tem visto uma grande polarização política nos últimos tempos. Como é que você enxerga esse cenário como um todo? Você que está há tanto tempo também dentro da política. Eu acredito muito nas tecnologias que nós temos hoje, por isso que traz essa polarização, mas eu acredito também que nós precisamos melhorar a imagem do papel do parlamentar e suas funções diárias, desde o poder legislativo a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional. Essa polarização, ela traz uma discussão de ideologia de partido A, de partido B, e a necessidade da população, enfim, lá na ponta, acaba ficando esquecida ou ficando no segundo plano. Essa é a maior preocupação que nós temos. Esse é o debate real que nós temos que trazer para esse ano, um ano eleitoral, um ano que nós vamos ter aí eleições para senadores, eleições para deputado estadual, deputado federal, governador e presidente da República. Léo, a gente vê que a população também se importa muito quando vai eleger um governador, um presidente, um prefeito, e às vezes acaba se esquecendo um pouco dos deputados, dos senadores, dos vereadores. Como é que você acha que a população tem que olhar para esses cargos também? Qual que é a importância desses parlamentares, desses representantes, justamente para buscar, para batalhar pelos interesses da população? Eu tenho uma trajetória, estou no meu 4º mandato de vereador pelo município de Betim. Fui secretário de assistência, secretário de governo, líder de governo, presidente do Poder Legislativo por 3 mandatos, estou presidente atualmente. E a importância da população enxergar o agente legislativo, no caso, ou o vereador, ou o deputado estadual, ou deputado federal, ele que ajuda a construir não só os projetos de leis, mas também as emendas, os recursos, a alocação dos recursos, das prioridades do governo municipal, do prefeito ou até mesmo do governador. Onde que será a prioridade de um investimento do recurso planejado para o ano de 2026, para os próximos anos? Então, a população ela precisa também ter esse conhecimento, estar mais próximo, porque o debate da grande mídia ou das tecnologias que nós temos hoje, ela enfatiza muito no cenário tanto do prefeito, do presidente, do governador, e esquece ali um pouco o legislador, que é o deputado estadual, o deputado federal e o próprio vereador. A população tendo essa consciência ou tendo esse acesso mais próximo do cotidiano, porque às vezes é muito distante, esses agentes políticos, traz o quê? A interlocução da necessidade real lá da ponta da sociedade até junto aos nossos governadores, aos nossos prefeitos, para que podemos alocar recursos, melhorias para a população no seu dia a dia mesmo, que ela precisa de fato, lá na sua comunidade, lá no seu bairro. Às vezes é um saneamento público, é a educação, a implantação de uma escola que fica mais fácil para o seu filho, mas também das políticas de serviços de convivência, do acolhimento para nossas crianças e do contraturno da escola. É ela que vai, sentir a sensibilidade. Qual que é a segurança mesmo do meu bairro? Meu bairro, às vezes, ele tem a sensação minha de morar num bairro mais periférico, traz ali mais uma insegurança, do policiamento extensivo, do planejamento das atividades, e isso é o papel do vereador, esse é o papel do deputado estadual, esse é o papel do deputado federal, dar voz e ajudar a buscar uma administração melhor para o governo de Minas, mas também para os seus municípios, igual Betim é.
Agora, você tem uma atuação muito ligada à educação. Como que você vê o cenário atual da educação, seja em Betim, seja em Minas Gerais, no Brasil como um todo, e o que pode ser feito para ampliar esse acesso e essa qualidade de ensino? Gabriela, por onde eu passo, a minha trajetória, eu falo por experiência. Eu falo que eu vim, e a minha referência é o Salão do Encontro, é uma instituição que forma cidadão de Betim na área educacional, e através desse investimento, principalmente na educação, nós vamos deixar de investir lá na segurança pública, nós vamos deixar de investir lá na saúde. Por quê? Porque a educação ela transforma. O pilar de qualquer sociedade é a educação. Eu costumo dizer por onde que eu passo, se você pegar os pequenininhos, que é você ofertar para a mãe ali um acolhimento institucional, que a criança a partir dos seus 4 meses, 5 anos, 11 meses e 29 dias, que é a primeira infância, você consegue dar uma bagagem, um ensinamento para aquela criança, para que quando ela chegar no Fundamental 1, Fundamental 2, ela está mais preparada para a sociedade. E a educação, ela transforma a vida. Eu costumo dar, né, a minha trajetória de vida como exemplo, que é uma criança que saiu ali de uma família, de uma mãe solo, com 4 irmãos, e poder chegar onde que eu cheguei, se não fosse através da educação, não teria essa transformação de vida. A sociedade, o Brasil, ele precisa investir mais. Não é investir mais só em ofertar as vagas, mas a qualidade do nosso ensino, o acesso do nosso ensino. Hoje, no ano de 2026, nós temos aí o momento da tecnologia, das ferramentas que nós temos tecnológicas, porém ela não é acessível para todos. É acessível dependendo de uma condição financeira melhor, para aquele pai que consegue levar um filho para uma escola particular, sendo que nós temos recursos e bons profissionais na rede pública, que os professores hoje que estão na rede pública, eles também estão na rede particular. O que nós precisamos é buscar ferramentas, investimento e aí incentivo para que aqueles alunos da escola pública, para aquele aluno da periferia, que ele possa ter a mesma qualidade, a mesma condição para poder estudar, poder aprender. E eu tenho certeza que lá na frente, no decorrer da sua vida, vai ter uma melhoria. Vou dar exemplo Betim. O nosso ex-prefeito Vitório Medioli, quando assumiu em 2017, a primeira atividade dele, ou um dos pilares da gestão dele foi investir na educação infantil. Nova estrutura da educação infantil, novas vagas para a educação infantil, e nós tínhamos um índice de violência em 2016 altíssimo no município de Betim, e se comparando hoje, em 2026, nós reduzimos esse índice em quase 70%. Por quê? Essas crianças elas foram crescendo, elas foram tendo acesso melhor à escola, nós fomos dando condições para os profissionais da educação a nível de Betim. Então eu acredito, o investimento na educação é você economizar no investimento na segurança pública, é você economizar no investimento na própria saúde, porque você dá qualidade de vida às pessoas, você dá oportunidade, porque com a educação é que nós vamos ter oportunidade no mercado de trabalho, na qualidade de vida e na vivência do cotidiano nosso do Brasil. Agora, essa experiência positiva que se tem em Betim, dá para expandir também para outras cidades, para outros locais de Minas Gerais? Como é que você enxerga isso? E o que pode ser feito também dentro de Betim para continuar avançando na educação? Não, Betim eu falo que é um celeiro de bons profissionais que amam a educação, que transformam a educação. Você pega, nós tivemos um investimento da valorização do plano de carreira dos profissionais da educação a nível de Betim, que é um dos melhores de Minas Gerais, e nós podemos pegar esse como exemplo para levar para outros municípios, eu falo a nível de valorização desses profissionais, mas também as unidades que foram construídas a nível de Betim, da educação infantil, e hoje está sendo feito o projeto nosso até o final de 2028, 10 novas escolas do ensino fundamental. Então nós reestruturamos a rede a nível de ensino da educação infantil, agora vamos para o ensino fundamental
E esse modelo que nós temos que levar para outros municípios. Outros municípios que às vezes precisam ampliar a sua estrutura para atendimento da população educacional, mas de uma forma com custo menor, com eficiência desses profissionais. E é possível sim, buscando mais recursos. Nós temos um debate a nível nacional que precisa ser melhorado, que é em relação ao Fundeb. O Fundeb, ele veio crescendo nos últimos anos, o investimento por aluno, o custo por aluno, investimento do governo federal por aluno. Na verdade, ele retém parte do ICMS e devolve para os municípios, e aquilo que às vezes não complementa o seu valor do ICMS que foram retidos dos municípios, ele faça o complemento por custo de aluno. Nós vamos melhorar esse investimento a nível nacional. Por quê? Por mais que nos últimos 10 anos ele vem crescendo esse valor custo de aluno pelo governo federal, mas ele precisa ainda ser melhorado um pouco mais, um valor consolidado anualmente para que os municípios possam ter condições, além de contratar melhores profissionais, além de poder valorizar os profissionais que nós já temos na rede, mas de dar uma infraestrutura, de trabalhar em uma escola de tempo integral, um contraturno, para aquela criança que durante o período que ele tem a sua atividade escolar, dentro da sua matrícula, dentro do seu currículo escolar, ele possa também ter um contraturno de poder ocupar o espaço dele, poder aprender outras atividades culturais, outras atividades também profissional no dia a dia. Então, sim, nós precisamos melhorar, trazer essa discussão a nível nacional do cofinanciamento do governo federal para com os municípios em relação ao Fundeb da educação. E qual que é o papel das creches também nessa história? A gente pensa ali nas mães terem mais segurança para deixarem os filhos, para poderem trabalhar. Como que a gente tem que olhar também para esse assunto? Eu não falo nem só pela mãe poder ter esse espaço para deixar a criança para ir trabalhar. Hoje, a nível de Betim, é o que nós buscamos mostrar para outros municípios, além da mãe poder deixar o seu filho, ele vai ter ali 5 refeições. Ele chega de manhã, ele tem seu café da manhã, ele consegue ter seu banho, ele consegue ter seu almoço, ele consegue ter tempo integral. A mãe, ela tem, dependendo da série, vamos dizer assim, porque nós temos o berçário, você tem um creche 1, você tem um creche 2, você tem um pré-1, P2, são fases da evolução da criança na educação infantil. Então, dentro dessa fase, você tem o tempo parcial e tem o tempo integral. Então, você consegue ter 5 refeições para essa criança, você consegue ter ali dentro não só a atividade de acompanhamento dessa criança na educação, no primeiro passo da educação, mas também da formação no cotidiano educacional, mas também de lidar com a sociedade. A mãe ganha segurança, a família ganha uma proteção para essa criança, sabendo que ela está bem cuidada, que ela está sendo bem acompanhada. E hoje, dentro de Betim, nós temos as unidades que você tem um acompanhamento psicológico, você tem um acompanhamento com assistente social, que ajuda o quê? Fazer a interface dessas crianças que mais precisam lá no cotidiano com a família. Ela está com algum problema dentro de casa, ela está faltando, ela está acompanhando com as suas vacinas, porque tem todo um protocolo educacional elaborado pela Secretaria de Educação, mas também com todas as outras secretarias dentro de um planejamento. Então, para Betim, que é o exemplo que nós buscamos para alguns municípios, ou apresentar para os municípios, que vai para além de ter um local para que a sua mãe possa deixar seu filho para poder ir trabalhar. Ali ela sabe que ele está seguro, ele está bem cuidado, ele está ali bem alimentado e sendo preparado para uma sociedade que cada dia passa, ela está mais dinâmica. Nossos meninos estão muito dinâmicos. Na minha época, e muitos que estão nos acompanhando, ter acesso a uma tecnologia, a um telefone era coisa rara. Hoje os meninos pequenininhos eles já sabem mexer com isso com muita facilidade. Então essas crianças desenvolvem uma política, o seu cérebro ali, com a rapidez de absorver mesmo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E a educação infantil, ela é a base, ela é a formação, ela que vai dar esse pilar de sustentação para os anos seguintes, entrando aí no Fundamental 1, Fundamental 2, até chegar no ensino médio e aí proporcionar entrar para o mercado de trabalho e proporcionar também ter uma faculdade, poder crescer na vida como qualquer outro cidadão, aquilo que a gente busca de melhoria. Então a educação infantil, hoje, ela é a base de um investimento de uma sociedade
ao longo dos anos. Agora, não tem como a gente falar de Betim, falar das cidades do entorno, falar de região metropolitana sem falar de mobilidade, que é um dos principais problemas, né, que as pessoas enfrentam hoje. Como é que você vê esse assunto? E isso tem sido também uma das suas prioridades, né? Isso nós trazemos, né, fala de Betim, mas vamos falar da região metropolitana, vamos falar das cidades ali que faz parte do Médio Paraopeba. Você vai pegar para vir de Belo Horizonte até Betim, você vai gastar 1h30. Você vai pegar de Betim para chegar na região de Contagem, do Eldorado, onde você tem ali o metrô, você vai gastar 1h, 1h20. As cidades, elas foram crescendo ao longo dos seus anos sem um planejamento urbano. A sua expansão territorial, uso e ocupação do solo, ao longo dos anos, ele cresceu sem esse acesso, que é o quê? Melhorar vias, melhorar a infraestrutura do transporte e a mobilidade rápida. Vou falar Betim. Betim, nós temos lá um passivo histórico, né, de um transporte, quem detém da concessão do transporte convencional, que é aquele transporte da Santa do Virgem no dia a dia, que é um transporte que está lá há quase 40 anos, que não evoluiu na sua essência da modernidade que temos hoje, que o mercado oferece. Lá atrás, pelo ex-prefeito Carlyle, ele implantou o transporte de baixa capacidade, que é as vans que nós temos hoje dentro da cidade. Inclusive, esse ano, o nosso prefeito atual, o Heron, ele homologou uma nova licitação, ampliando aí para 130 novos veículos de baixa capacidade, né, que são as vans nossas internamente, mas a Santa do Virgem, que tem o transporte convencional, que é o antigo, não evoluiu ao longo da sua história. O que nós buscamos? E eu tenho batido muito isso na tecla, já dentro da Câmara Municipal, da nossa ampliação. Eu sei que Betim, que é referência para o Médio Paraopeba, que nós temos ali Bicas, Igarapé, a própria Brumadinho, Esmeralda, é um sonho que nós temos que continuar lutando, que é o desejo do metrô chegar em Betim, que isso é muito difícil. Remotamente, nós temos aí a possibilidade de 2% disso poder acontecer. Mas qual é a alternativa? Eu falo muito que o coração da nossa cidade, o coração ali para receber todo esse transporte do entorno, é a Fiat. Porque a Fiat, quando ela vem para Betim juntamente com a Regap, ela fez com o desenvolvimento da cidade de Betim fosse crescendo em volta. E ela está no meio do território da cidade de Betim. Passa pela 381, Betim tem o privilégio de ser cortado pela 262, pela 381, 050, 060, mas as duas são mais conhecidas, que é a 381 e 262. Então, vem dessas cidades, todo mundo passa pela 381. Se nós sairmos daqui de Betim e formos para Belo Horizonte, você vai ver o que tem de ônibus de várias outras cidades dentro desse gargalo que se aperta. Nós tivemos agora, recentemente, a inauguração da estação do Novo Eldorado, feito pela nossa prefeita de Contagem, Marília Campos. A nossa ideia é você implantar na região da Fiat a estação, onde que nós vamos receber toda a população de Betim, do Médio Paraopeba, nessa nova estação, passando até a Regap, por detrás do novo distrito industrial da parte petroquímica que foi criada ali em frente à Petrobras, dá uma distância aproximadamente 12 quilômetros até a nova estação do metrô. O metrô é uma realidade muito difícil de chegar em Betim, nós sabemos pela sua história, né, de investimento, requer muito recurso, mas nós temos que buscar ferramentas de facilitar. Então, qual é a ideia? Implantar a estação ali próximo à Fiat, descemos até a Regap, passamos por detrás do novo distrito industrial e vamos chegar na nova estação Eldorado, que está a 2 quilômetros mais próximo de Betim. Então, a ideia nossa é levantar essa discussão. Nós temos feito isso internamente para que a população de Betim e aí do entorno de Betim, do Médio Paraopeba, seja melhor assistida no transporte público. E a mobilidade, o transporte público, é uma questão que pesa muito na vida, no dia a dia ali das pessoas, né? Como é que você vê esse impacto da forma que está atualmente essa mobilidade, esse transporte em Betim e nas cidades do entorno? Eu fiz um debate recentemente na Câmara Municipal de Betim
E você pode ver que alguns municípios ele está tendo subsídio municipal. Porque os insumos de você manter 1 quilômetro do transporte, porque hoje está caro. Nós tivemos aí recentemente vários reajustes, não só de Betim, mas Belo Horizonte, mas você também vê outros municípios com seu território menor, com uma estrutura menor, fazendo o subsídio, reduzindo o custo do transporte público. Isso é uma política que tem que ser nacional. O governo federal ele tem que vir cumprir com a sua obrigação, principalmente com a parte da gratuidade, porque nós temos a parte de gratuidade, mas para alguém andar gratuito, alguém paga. E isso faz com que o custo do transporte, o custo logístico do transporte público, às vezes ele fica mais caro para uma determinada cidade, porque eu tenho uma população que é mais idosa, eu tenho uma população que é deficiente, eu tenho uma população que tem esse direito, né, dentro da legislação de usar o transporte gratuitamente. Então, o governo federal ele tem que vir numa discussão a nível nacional do cofinanciamento do transporte público para o quê? Para que você possa ou ter uma tarifa zero ou uma tarifa com custo mais acessível, porque hoje é muito caro. Isso, além do trabalhador ter que pagar parte do transporte, porque ele vai pagar ali com 6% do seu salário que é descontado em folha, e as empresas contribuem com a outra parte, ou mesmo aquele trabalhador autônomo, ele tem que custear uma passagem que sai muito cara. Então, o governo federal, nós legisladores, temos que incluir no orçamento nacional uma política de cofinanciamento, como é para a educação, através do Fundeb, como é para o SUS, pela saúde, como é pelo SUAS, pela assistência social, como é pela segurança pública. O transporte público hoje brasileiro, ele precisa ser tratado como uma política pública da saúde, da educação, da segurança, porque os municípios não conseguem absorver e a população, mais ainda, não consegue pagar um transporte cada dia mais caro, uma passagem cada dia mais caro, e que acaba o quê? Afetando diretamente no emprego. Porque as empresas, o custo de um funcionário, esse custo de deslocar da sua residência até o trabalho, ele fica caro. Então, o governo federal, nós precisamos levar esse debate para que os nossos deputados federais tenham consciência de trazer isso numa mesa para que o governo federal possa cofinanciar, principalmente com a parte da gratuidade, para que a gente possa ter o subsídio e, através desse subsídio, você reduz o preço da passagem, que hoje é muito caro. Começa o início do ano, tudo sobe. A manutenção, o combustível, a aquisição dos veículos. Então, isso gera automaticamente no bolso do trabalhador, da população que precisa. E nós começamos a falar um pouco dessa polarização. Nós temos que deixar essa polarização de lado e pensar de fato nas ações que afetam a população, e o custo hoje do transporte público ele é muito alto e sobra no bolso do cidadão, no bolso da população, do trabalhador, no seu cotidiano, que tem que deslocar às vezes 2 horas da sua residência até o seu trabalho para ir, e 2 horas do trabalho até a sua casa. Imagina o desgaste físico, mental, a vivência, né, no seu cotidiano da sua filha, né? Como que foi na escola, como que está o acompanhamento dessa criança, como que está o acompanhamento desse adolescente. Nós temos aí hoje um viés, né, eu acredito, devido às tecnologias, devido a essa facilidade de ter a informação do mundo todo na palma da mão, um distanciamento da família. E esse trabalhador, esse pai, essa mãe, ficando 4 horas, 3 horas, 5 horas dentro do transporte público, mais distante ainda ele fica da sua família. Então, você trazendo uma qualidade, trazendo uma melhoria para o transporte público, com cofinanciamento, sim, do governo federal desse subsídio, nós vamos ajudar o trabalhador e vamos ajudar a restabelecer a paz dessas famílias. Agora, um outro tema que tem sido muito debatido e que é de fundamental importância, porque afeta também ali o dia a dia, a vida da população, é a segurança pública. A gente tem visto indicadores preocupantes, muitos casos de feminicídio também, muitos furtos, né, principalmente ali de celulares. Como é que você enxerga esse assunto? Hoje a segurança pública, o primeiro critério que nós temos aí hoje, né, a Polícia Militar, que faz aquele trabalho extensivo,
Nós temos aí a Polícia Civil, né, que faz aquele trabalho científico de investigação. Nós temos a Polícia Federal. Nós precisamos ter uma integração de informação que vem sendo feito a nível nacional, mas que os municípios têm se organizado através das tecnologias, com reconhecimento facial, tirando das ruas esses elementos que por algum motivo cumpriu, fez, né, teve algum ato infracional e que teve ali suas medidas, né, tratado pela justiça, que em vez de estar cumprindo a sua pena, está na rua. Eu acho que o primeiro ponto é intensificarmos esse trabalho da inteligência artificial que oferta hoje mundialmente para os municípios, para que nós podemos tirar da sociedade esses criminosos, essas pessoas que cometem esses atos, não somente do feminicídio, mas do furto de celulares, mas diversos outros crimes que atrapalham a sociedade. Outro é a integração. Hoje nós temos, é reconhecido nacionalmente, as guardas municipais. Nós temos a Polícia Militar, que faz esse trabalho, mas vamos falar de Minas Gerais, olha o tamanho que é Minas Gerais. Para um grupo de militares reduzido pelo Estado, por um grupo de policiais civil reduzido pelo Estado, que não consegue dar um retorno rápido, ou às vezes o desejo da sociedade, pelas limitações de estrutura que eles têm. O governo de Minas, ele investiu ao longo dos seus anos cada vez menos na Polícia Militar, na Polícia Civil. Então nós temos que aproveitar a nossa guarda municipal, a nossa polícia municipal, nessa integração de informação e aí otimizar com ações preventivas, com patrulhas, né, preventivas no dia a dia. E as guardas é uma realidade hoje, em vários municípios, que conhece com mais facilidade o seu território. Essa integração entre Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, ela vai trazer para a sociedade, não só a nível de Betim, mas do entorno da região metropolitana, uma segurança melhor, com informação precisa, mas dentro de um banco de dados que nós precisamos trabalhar é a integração. Nós temos hoje uma modernidade muito grande com a tecnologia, mas para algumas ações nós não conseguimos fazer esse compartilhamento dos dados. Nós avançamos. Vamos trabalhar com o feminicídio, vamos falar do feminicídio. Geralmente, o agressor não é a primeira vez que ele agrediu a mulher. Não é duas. Ele tem uma recorrência, às vezes, do próprio acompanhamento dessa mulher que é vítima de violência, que vai procurar lá o CREAS, que é o Serviço Especializado ali da Assistência Social da Mulher Vítima de Violência, ou qualquer outro cidadão ali vítima de violência. É uma mulher que às vezes procura o CRAS por algum benefício, que ela é mais vulnerável. Essas informações que às vezes o técnico ali, o psicólogo, o assistente social, para atender no cotidiano da vivência, ele já consegue identificar que aquela mulher está sendo psicologicamente ou fisicamente agressiva, tendo agressão, e não tem esse mesmo banco de dados interligado à Polícia Civil, à Polícia Militar, ou um veículo, né, que a gente pudesse ter de segurança para essas mulheres. Porque o feminicídio ele acontece depois de várias tratativas de agressões ao longo do tempo. E, geralmente, a medida protetiva por si só, ela não vai coibir o agressor de cometer o seu crime. Isso é um debate que nós temos que trazer desde da escola, dos meninos pequenos. Nós temos um trabalho na Câmara, que nós falamos que a Câmara vai à escola, a escola vai à Câmara. Nós levamos lá a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, para falar com as nossas adolescentes, com os nossos adolescentes, a conscientização e como buscar ou como identificar que já começa ali uma violência velada, uma violência contra aquela mulher que é imperceptível nos olhos do cotidiano. Como que ela pode ser feito esse trabalho? Então, nós precisamos conscientizar a segurança pública, e eu volto a dizer, a segurança pública, a saúde, ela vai lá na educação.
esse investimento que nós vamos ter, é treinar as nossas crianças para que ela possa buscar os veículos de segurança, onde denunciar, como buscar proteção e aí buscar de fato uma segurança para as mulheres. E também vejo que o crescimento, num outro olhar, num outro viés que se traz pelos estudos, na verdade as mulheres passou a ter mais coragem, ela passou a fazer esse enfrentamento mais de perto. Antes, né, se nós vamos pegar num passado muito próximo, nos últimos 15, 20 anos, a mulher ela tinha um certo receio de trazer isso para a própria família, que ela era agredida pelo esposo, que ela era agredida pelo namorado, ou agredida por um companheiro ali no cotidiano. Hoje não, ela tem buscado esse empoderamento da segurança que ela sabe, olha, se eu não gritar por mim, quem vai gritar? Então ela consegue hoje também buscar ferramentas. Hoje tem várias políticas públicas desenvolvidas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo próprio Judiciário, que dá essa segurança para a mulher. Nós temos sim um crescimento, isso é fato, mas nós temos duas correntes. Uma que a mulher passa a ter mais coragem de fazer essa denúncia contra o seu agressor. Hoje nós conseguimos, quando eu falo, o poder público consegue dar mais ferramentas para essa mulher com canais de denúncias, mas ainda falta a integração dessas informações, que eu acredito, com as novas tecnologias que nós temos, nós vamos chegar ainda com um banco de dados nacional para que, quando você cometer o primeiro deslize, que é não só fisicamente, mentalmente, agredindo aquela mulher, ou deixando ela coagida, a gente possa começar a monitorar esse suposto agressor ou esse suposto criminoso, que será aí um potencial criminoso para o futuro. Então, assim, são ações que nós temos que trazer de uma inteligência de tecnologia para a proteção dessas mulheres e da nossa segurança pública. A gente vê cada vez mais a entrada, por exemplo, de facções criminosas em Minas Gerais, a gente vê o crime se organizando e, do outro lado, a gente não vê essa mesma evolução dentro das polícias, por falta de investimento. Às vezes a gente vê com uma certa frequência no noticiário que a Polícia Civil não tem uma viatura de qualidade, não tem uma estrutura para trabalhar. Como é que a gente tem que olhar para isso e também naquelas ações do dia a dia, uma iluminação pública de qualidade dentro da cidade, por exemplo? Gabi, o que eu vejo aí como gestor, por experiência como vereador, como experiência de secretário de governo, secretário de assistência, a burocracia da legislação nossa brasileira, ela engessa as administrações públicas municipais, estadual e federal, e isso dificulta, às vezes, um próprio equipamento eu posso fazer a leitura facial de uma sociedade, diferente do crime, ou do criminoso, das tecnologias, da facilidade, porque da mesma forma que eu consigo, como Estado, ter acesso a essas tecnologias, o criminoso, ou as facções, ou aí a bandidagem, ela consegue ter com rapidez, porque o recurso não falta para eles. E eles conseguem, com facilidade, investimento, que eles foram evoluindo, eles foram preparando. Hoje nós temos pessoas formadas pelo crime dentro das instituições do judiciário, dentro das instituições da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda, dentro dos poderes legislativos, porque eles foram se organizando ao longo do tempo com as facilidades que tem da sociedade para as coisas erradas, e o poder público com as legislações que engessam muitas das coisas ou dificulta muitas coisas, foi morosa, ela não consegue andar com tanta velocidade que o crime organizado tem feito ao longo dos anos. Eu vejo que nós precisamos aí, com uma rapidez muito a nível de Brasil, nós precisamos ter essa consciência volto a dizer, de ter um banco de dados central unificado pelo governo federal. Como você consegue ter um banco central hoje lá para o Bolsa Família, que eu consigo saber se eu estou aqui hoje em Betim, se amanhã eu estou em São Paulo, se amanhã eu estou no Rio de Janeiro, é o mesmo banco de dados com as minhas informações, a gente precisa ter isso e o governo federal precisa chamar essa responsabilidade para eles.
O governo federal precisa chamar essa consciência, um padrão, uma política pública, onde que deu certo nos estados, onde que deu certo nos municípios, e expandir para os outros, porque assim nós vamos ter uma diretriz única dentro das lógicas, respeitando as necessidades locais ou as modalidades diferentes de cada localização, mas dentro de um viés único, padronizado de enfrentamento ao crime organizado. O crime organizado, cada dia que passa, não é à toa, né? O crime organizado ele consegue se organizar com mais rapidez, acesso a ferramentas, a armas, a munições muito mais rápido do que uma polícia civil, do que uma polícia militar. Consegue valorizar ou vender sonho para uns adolescentes, para aqueles meninos que vivem ali na periferia. Por quê? A omissão do poder público de levar políticas públicas de fato, de uma educação, de uma melhoria de qualidade de vida para esse adolescente ou para essas adolescentes no seu cotidiano. É uma realidade hoje do Brasil, mas que em outros países deram certo, e nós temos que copiar sim o que deu certo em outros países e trazer para dentro do Brasil. Mas tem que ser uma política pública nacional, porque está todo mundo tentando, mais de 5 mil municípios tentando, né, ações de prevenções ou de proteções dos seus municípios, mas que o governo federal ele precisa dessa diretriz, esse investimento, porque cada dia vez que nós estamos acompanhando é o que? Sucateamento da Polícia Civil, da Polícia Militar, por falta não só de investimento, mas de motivação para que esses profissionais possam estar atuando nessas áreas, para que esses profissionais possam ter um salário digno para defender a população que mais precisa no seu dia a dia. Léo, a gente está caminhando para o fim do nosso podcast. Vou te dar 2 minutinhos para a gente falar de mais um tema importante, que é o cenário da indústria, da economia em Betim. Como é que você vê isso e como é que isso pode ser ampliado? Betim já tem essa vocação industrial. Como é que isso pode ser ampliado também para ajudar aquelas cidades, aqueles trabalhadores ali do entorno? Betim cresceu, né? Nós temos etapas da evolução industrial em Betim pela REGAP. Ele é muito importante na sua história de Betim. A refinaria ela traz um desenvolvimento para a nossa cidade. Depois FIT também traz esse boom maior para o município. Mas foi pensando com essas duas empresas que o entorno dela cresceu-se a indústria. O nosso prefeito Vittorio Medioli, um grande empresário, uma grande liderança a nível nacional, ele ampliou vários outros distritos industriais. Nós estamos chegando aí na casa de 12 novos distritos industriais, trazendo novas empresas, pelo privilégio que nós temos. Se você olhar o mapa de Minas Gerais, Betim está no centro de Minas Gerais, e ali você tem praticamente 262, 381. Se Deus quiser, nós vamos conseguir trazer com esse novo viés do Rodoanel Municipal a 040, interligando o nosso futuro aeroporto. Porque hoje é muito rápido as coisas, hoje a entrega é muito rápida. Hoje você compra ali na internet, nos aplicativos de compra, e a população quer, cada dia mais, ela quer que essas coisas cheguem mais rápido na casa dela. Então, com o aeroporto que nós estamos aí em breve inaugurando dentro de Betim, ele vai trazer um desenvolvimento, não só para Betim, mas para o entorno de Betim. Eu falo que esses 12 municípios que compõem o Médio Paraupeba da nossa cidade, que é atendido ali pela saúde, a própria segurança pública, será beneficiado também com o seu crescimento, com mais emprego, com mais arrecadação, com mais população ali, com a qualidade de vida melhor. E Betim é exemplo disso, que é um dos maiores contribuintes do ICMS para sustentar Minas Gerais na sua história. Perfeito. Agora, para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para a população de Minas sobre o futuro, né? O que pode ser feito para melhorar o estado, para melhorar Betim, para melhorar as cidades do entorno também. Deixa um recado aí para a população. Eu quero deixar aqui a minha contribuição, né, como legislador do município de Betim, da importância do diálogo entre governo federal, governo estadual e governo municipal, que são políticas públicas integradas que darão certo para uma sociedade que começa pela educação. Quando você investe numa educação no início da sua vida, você pode ter certeza que nós teremos uma sociedade
com perspectiva de vidas melhores. E os nossos legisladores, não só a nível municipal, mas a nível de estado e nível nacional, precisa ter essa consciência que o papel dele não é só criar leis, mas é ajudar a governar através de ações de fato, e não essa polarização, e não desse debate que esquece a sociedade que mais precisa dentro da sua realidade. Então eu acredito nisso, e a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade de todos nós, e hoje nós temos ferramentas na mão. O nosso celular é uma grande ferramenta de fiscalização das ações, do que dá certo, do que não dá certo, e que nós temos que servir de exemplo para uma sociedade que vem transformando, e quer mesmo. Nós somos brasileiros, nós temos um carinho para com o próximo, nós somos solidários para com o próximo. Então nós temos que buscar essa solidariedade da população, e com os nossos escolhidos pela população como legisladores, para trazer uma qualidade de vida para a população, para a gente no seu cotidiano, para o desenvolvimento de Betim, região metropolitana, para o estado de Minas Gerais. Léo, obrigada por essa conversa, foi ótimo, falamos de vários assuntos importantes. Queria te agradecer por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite. Obrigado, viu, Gabriela, por esse momento. Eu sei que o tempo é curto, mas é trazer aqui um pouquinho do que a gente acredita que dá certo, que a gente acredita que a gente possa fazer a diferença. E volto a dizer, o governo federal, através dos nossos deputados federais, nossos senadores, precisa ter uma consciência de trabalhar uma integração a nível nacional das políticas públicas voltadas para aqueles que mais precisam. E para você que nos acompanhou, o meu muito obrigada, e nos vemos no próximo episódio do nosso podcast da Brasil Elege.